Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa praça virtual do 30º Festival de Inverno da UFPR. Esse é o nosso projeto Quando a Casa Vira Praça. Eu sou o professor Bruno, sou participante do GPLEC, o grupo de estudos e pesquisa em lazer, espaço e cidade, criado pela professora doutora Simone Recchia, e hoje nós vamos aprender a como transformar a nossa casa na nossa praça do brincar. Nós desenvolvemos esses vídeos para que você possa continuar brincando e aprendendo junto com a gente nos seus momentos de lazer, mesmo que de longe, mas aí pertinho da sua família. Vamos lá? Bom, esse é o vídeo do Espaço Baby. Aqui nós vamos aprender algumas possibilidades de brincadeiras para se fazer com bebês e crianças a partir de 1 aninho de idade. Então, se você é uma pessoa adulta, você pode proporcionar essas para os bebês e crianças aí da sua casa, utilizando materiais de uso doméstico mesmo, a gente vai utilizar algumas coisinhas aqui. Mas se você é criança e está aí assistindo, quer vir brincar com a gente, pode vir também. Só peça ajuda aí para a pessoa que cuida de você para preparar os materiais, combinado? Bom, nesse espaço, nós vamos conhecer brincadeiras que vão explorar as nossas sensibilidades, utilizando alguns dos sentidos que a gente tem. Então, tato, o olfato, a audição, a visão e o paladar, combinando eles com alguns elementos da natureza, como por exemplo o ar, a terra, o fogo e a água. Essas brincadeiras são acessíveis, então explore os sentidos que você tiver. Combinar os diferentes sentidos com os elementos da natureza pode proporcionar várias sensações que vão contribuir para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. As nossas capacidades físicas, as nossas habilidades motoras, as nossas percepções do mundo, os sentimentos, as emoções, mesmo a conviver com a natureza, né? E a conviver em sociedade. Nos momentos de lazer é que a gente pode aprender, sim, através das nossas brincadeiras, a cuidar do meio ambiente, a não desperdiçar, a utilizar o que é necessário da natureza e a reutilizar algumas coisinhas que eu vou explicar para vocês logo mais. É importante lembrar que essas brincadeiras são brincadeiras que podem ser realizadas aqui no quintal da casa, ou também pode ser realizado na sala, pode ser realizado no quarto, num espaço amplo. Importante a gente lembrar que vai brincar com água, mas não tem problema. Depois que a criança brincar, a gente vai lá, limpa tudo, ou a criança pode até ajudar a gente a limpar também, e aí todo mundo fica feliz e se diverte. É importante lembrar que as brincadeiras devem sensibilizar as crianças para o cuidado de si, da sua integridade, o cuidado com o outro, da pessoa com quem a gente se relaciona, com quem está brincando com a gente, e também o cuidado com o espaço da brincadeira, o espaço da natureza, seja dentro de casa, seja aqui no quintal. Depois que a gente terminar, coloca tudo no seu devido lugar e não desperdiça nada, hein? Brincadeiras é um termo utilizado para aquelas experiências que as crianças exploram livremente, sem regras ou modos certos de fazer. Jogos são para crianças um pouco mais velhas, e daí elas já com raciocínio lógico conseguem entender. Então o objetivo aqui dessas experiências, criançada, é para você brincar livremente. Explore do seu jeito, sempre com a supervisão e companhia de um adulto, porque a gente vai estar mexendo com um elemento água que não é um elemento tão comum, que a gente não está tão acostumado, por isso a importância de se acostumar, né, com a água. E aí você pode explorar, reinventar, fazer forma, começar de volta. A brincadeira não tem fim. Você faz e vai combinando novas cores, novas formas, novos formatos, e aí você vai explorando livremente. Combinado? Hoje a gente vai explorar algumas brincadeiras que aos nossos olhos parecem brincadeiras simples, mas que na perspectiva da criança são brincadeiras que descobrem o mundo. Então você pode adaptar os materiais, olhar pela casa, ver o que tem disponível, trocar os materiais que a gente vai apresentar aqui. O importante é que a criança se divirta. A brincadeira número 1 vai ser transferir a água de um recipiente para o outro. Tem jeito mais fácil? Sim, através de tcharam, uma esponja. Então, a gente vai precisar de 2 recipientes. O meu, nesse caso aqui, é grudadinho, mas pode ser 2 recipientes soltos, de tamanhos, cores diferentes. Tem que explorar isso com a criança, tá? Quanto mais cores e formatos diversificados, para ela sempre vai ser uma nova brincadeira. Essa brincadeira tem por objetivo proporcionar diversas sensações do contato que a criança tem com a água, com a esponja, né? Com as texturas, com a relação com a força que ela faz para poder realizar esse movimento com as mãos. Além do que, ela começa a entender como que eu consigo absorver a água com uma esponja
e depois transferir para um outro lugar. A brincadeira vai envolver os sentidos da audição, da visão, do tato. Se você for trocando algumas coisinhas, como por exemplo, adicionar um pouquinho de suco na água, fazer ela misturar. São outras sensações que já são incluídas, né? Então, a visão vai mudar por conta da cor da água. O olfato da criança por conta do suco. É importante que se a criança ela tem uma fase oral muito intensa de colocar tudo na boca, o cuidador, a cuidadora precisa estar atento para que a criança não fique colocando na boca, tudo bem? Por isso é sempre importante utilizar uma esponja nova e utilizar materiais como suco, materiais de forma bem higiênica. O que você tem que cuidar é se você for proporcionar isso na terra, aí já fica mais difícil da criança colocar na boca. Então é um momento às vezes de aprendizado, de ensinar que algumas coisas a gente pode, né, levar à boca e outras não. Olha só, já está quase terminando aqui a minha transferência. Cheirinho de laranja tá bem gostoso. Olha só. Muito legal. E aí você pode, como eu falei, ó, utilizar várias cores. Você pode utilizar outros sabores de suco e aí a gente vai misturando as cores. Você tem que deixar a criança brincar várias vezes, sem ficar ordenando qual é a forma certa, não. Sem derrubar. Vai dar certo. Opa! Pode retornar para o recipiente anterior. Pode colocar uma buchinha um pouco maior. Para ela sentir as diferentes texturas, né? Pode utilizar mais de um recipiente. E aí a brincadeira vai acontecendo. Eu trouxe aqui outros materiais que podem ajudar a gente a explorar ainda mais a atividade. Quando você faz esse simples movimento com a criança, ó, cheguei até a derrubar, também é uma possibilidade. Você pode pedir para a criança, ó, utilizando um outro material, forminhas de gelo. Com as forminhas de gelo, ela pode, por exemplo, tentar fazer o quê? Com a própria esponjinha e enchendo as forminhas, pedrinha por pedrinha. Uma outra possibilidade é você pegar um recipiente, uma garrafinha de água, pode ser. Você faz um furinho na tampa, ó. E aí a criança também pode ir explorando, tanto enchendo as forminhas de água, tentando acertar um pouquinho mais de longe, fazendo força, né? Você vai ter que ir sentindo qual que são as possibilidades que a sua criança individual, que você tem a capacidade de desenvolver, né? Todas as crianças, umas são diferentes das outras, cada uma tem seu desenvolvimento na hora certa. E aí você vai verificando até onde essa experiência cabe ou não para sua criança. É importante a gente desenvolver esse olhar atento, porque daí a gente sempre vai ajudando, auxiliando aonde a criança pode se desenvolver ainda mais. A mediação do adulto, do professor, da família é sempre muito importante para que a criança possa extrapolar um pouquinho do seu limite de forma autônoma, mas sendo sempre educada e cuidada por uma pessoa mais responsável, certo? Uma outra possibilidade para essas experiências com água, agora a gente precisa cuidar um pouco mais. Cuidados com água, né? A água ela representa um risco para a criança, assim como o fogo representa, assim como a água, a terra representa, assim como o ar ou outros elementos importantes que tem na nossa casa. Diferentes espaços também proporcionam perigo, né? Como, por exemplo, o risco de escorregar no banheiro, as quinas dos móveis e das escadas, as próprias tomadas elétricas. Assim como, por exemplo, a eletricidade, a gente precisa ter o cuidado com a água com a criança. Mas é importante a gente adaptar ela ao meio aquático, porque daí ela vai perdendo esse medo, para que quando ela tem uma sensação de imersão na água, seja na hora do banho, seja num outro momento, né, de lazer, ela consiga lidar com essas sensações. Você pode colocar, por exemplo, um balde com água e a criança mexer os pezinhos dentro, né? A sensação da água que vai, que vem, os pés fazendo movimentos contrários, movimentos iguais.
né? É a mesma sensação quando a gente está no mar, por exemplo. Você pode colocar 2 bacias d'água nas laterais para que a criança possa mexer as mãos, né? De um lado para o outro, as 2 mãos para frente, as 2 mãos para trás. Você pode pedir para que ela faça diferentes movimentações, né? Movimentações regulares, né? Formando o nosso querido rodamuinho. E com a bacia d'água você pode utilizar alguns outros instrumentos que vai poder dar algumas sensações para a criança, de flutuação, de densidade. Claro que ela não vai saber esses conceitos, mas ela já começa a perceber que, poxa, a bolinha, ela afunda ou ela boia? Vamos ver? Né? Então a criança ela começa a perceber, olha, a tampinha boia, né? O suco já dilui. Então são diversas experiências que a gente vai proporcionando para a nossa criança. Outras opções também que você pode potencializar ainda mais as atividades com água é você verificar na sua cozinha alguns utensílios que podem utilizar. Pode ser utensílios que vocês já utilizam, e aí vocês vão fazer o que? A higienização, né? Depois que você brincar com o material. Ou utensílios que vocês não utilizam mais. Eu trouxe aqui, por exemplo, 3 instrumentos. Uma peneira, uma concha e um mini fazedorzinho de café. São instrumentos que potencializam muito essa brincadeira e você vai poder fazer várias brincadeiras com isso. Por exemplo, se eu for combinar esses instrumentos com as próprias tampinhas, já vira uma nova brincadeira. Depois eu posso jogar diversas tampinhas aqui, né, dentro da bacia com água. E eu posso tentar resgatar essas tampinhas com os meus diversos instrumentos. Seja com a peneira, seja com a concha. São 2 sensações totalmente diferentes. Ó, que bacana. E aí você pode combinar esses instrumentos com, por exemplo, aqui o coador de café, né? Quando eu coloco, eu vou realizando outras sensações, olha. Isso é uma descoberta incrível para a criança, né? Por isso que eu falo, para a gente adulto pode parecer banal, mas para eles é descobrir o mundo. E por que com esse aqui eu consigo captar água e com esse aqui não? Qual a diferença entre os dois? Você pode explorar isso com as crianças e fazer esse questionamento para elas. Elas são inteligentes e sabem responder. Precisa só de um empurrãozinho dos responsáveis. Um outro instrumento que você tem na sua casa que você pode utilizar muito na coordenação motora fina da criança é um conta-gotas. Se você tiver algum medicamento, você pode retirar, higieniza ele certinho e a criança pode tentar fazer esse movimento de apertar, coletar a água e preencher alguma coisa. Ela pode preencher uma tampinha. É o movimento de pinça que ela está treinando, olha. O movimento de pinça é importante para quê? Para a escrita, para poder firmar o lápis, as canetas, né? Sempre vai estar contribuindo para o desenvolvimento dela ao longo da vida. Pode fazer o preenchimento da própria forminha de gelo, né? Um pouco demorado, você tem que sempre proporcionar experiências que ela consiga finalizar em um curto período de tempo. Então, no caso, a tampinha é um pouco mais indicada, porque assim que ela conseguir finalizar, ela pode jogar e começar novamente. A criança sempre quer fantasiar o real, começar a brincadeira novamente, realizar de um novo jeito e interagir com as pessoas. É isso, pessoal. Eu, professor Bruno, em nome da professora doutora Simone Recchia, dos integrantes do GEPLEC e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, agradecemos sua participação aqui no nosso festival. Esperamos que vocês tenham gostado das brincadeiras e experiências que a gente fez hoje. Aproveitamos para convidar vocês para verificar os outros vídeos dos outros espaços. Aproveite para brincar o ano todo com essas experiências. Tem várias brincadeiras legais para você se divertir com a sua família. E lembre-se, gente grande também brinca. Então aproveitem, se divirtam em família, curtam seus momentos de lazer, brincando que se aprende. Nos vemos em 2021, lá na Praça Festival de Antonina. Um abraço, até mais, tchau, tchau.